Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém? Amém, irmãos. É um prazer estar aqui reunido com vocês novamente essa noite, essa quinta-feira chuvosa hoje. Ainda bem que esperou a gente chegar na igreja, né? Veio um pouco depois. E para você que nos acompanha online, quero te fazer o convite, se você puder, na próxima quinta-feira, se você tiver disponibilidade, venha estar presente conosco, congregando conosco, né? Pois nós, como servos de Deus, nós queremos estar juntos, nós precisamos ter comunhão. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero começar trazendo alguns recados gerais aí para vocês. Dia 18 agora, nós vamos ter a Vigília dos Homens, que vai iniciar às 22 horas. Amém? Então vai das 22 até meia-noite, tá? Os homens lá estão lá no grupo de homens. Ah, é só do grupo de homens? Não, não é só do grupo de homens. Se você tiver disponibilidade e puder vir, venha, tá? A gente sabe que é um horário que é perigoso, né, digamos assim. Então a gente tem tentado se organizar para que todo mundo venha de carro e volte de carro. Então, se você tem o desejo de vir no seu coração, passa a mensagem, pode ser para mim mesmo, que a gente vai buscar se organizar aí da melhor forma possível, para que ninguém tenha que ir meia-noite andando sozinho aí no bairro, né? Nós precisamos agir também com bastante prudência. Amém? Irmãos, e dia 25, o que nós temos dia 25? Dia 25 temos o quê? Festa Country, aleluia, glória a Deus. Irmãos, vai ser uma bênção. Tem um pouco de tudo nessa Festa Country. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só que bênção a quantidade de coisas que vai ter na nossa Festa Country. Vai ter hot dog, milho, salgados, pão com linguiça, eu adoro isso é muito bom. Doces típicos, bolo, frutas com chocolate, touro mecânico, né, para o povo passar vergonha, prisão, correio elegante, jogo das argolas e sorteios. Então, irmãos, eu convido aí, eu reforço aí para todo mundo, tá? Procurem estar presente. E, obviamente, que um dos motivos da Festa Country é a gente gerar comunhão, né? Agora, né? Essa questão toda de pandemia, a gente tem um momento aí de comunhão, de alegria, mas nós vamos um pouco além, porque nós temos também um propósito de alcançarmos vidas. Então, estão sendo vendidos 2 combos. Um é o combo individual, né? Que custa R$20. Ele vem com um hot dog, empada ou outro, um doce, pode ser arroz doce, bolo curau, 2 bebidas, suco ou refrigerante e direito a uma brincadeira. E tem um outro combo, que é o combo do amigo. Ele custa R$10, então cada um de nós podemos comprar e darmos de convite, né, para um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que nós queremos que venha também ter uma experiência com Deus. Então, irmãos, é R$10, é um valor simbólico. O objetivo é somente mesmo custear, entendeu? O objetivo não é ter lucro. O lucro, se eventualmente gerar, ele vai ser direcionado para a ação social que nós fazemos, né? A ação social, ela demanda investimento, né? A gente precisa aí de recursos para comprar os alimentos, para preparar os alimentos, roupas, cobertores, entre outras coisas que nós precisamos. Então, o objetivo é esse, tá? Então, eu reforço com cada um, procure realmente estar aí conosco, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu não tenho dúvida disso. Amém? E dia 27, irmãos, é a nossa ação social. Correto, Tati? Tá certo? Então, dia 27, né, nós temos a ação social. As pessoas se reúnem, preparam aí, depende do dia. Às vezes é um lanche, às vezes é um marmitex, né? Ou uma quentinha, que nem fala no Rio de Janeiro. É uma quentinha, né? Dependendo de como a gente está de recursos, né? Mas nós temos aí ao menos uma vez ao mês indo atender, né, as necessidades daqueles que estão aí sofrendo, né, na rua, passando por muitas lutas e dificuldades. Nós estamos literalmente estendendo a mão para eles e cumprindo o chamado de Deus em nossas vidas, que é amar o próximo como a ti mesmo. Tá, irmãos? Então, eu já falei isso algumas vezes e eu reforço, né? Não que as outras ações que a igreja faça não sejam importantes, não sejam importantes, mas a ação social, ela é a essência do evangelho, né? É para isso que nós estamos. Todas as ações são importantes, né? Mas eu destaco essa porque realmente a gente está levando o amor ao próximo.
Amém? Eu gostaria de pedir agora que você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta, por favor. Separe seu dízimo, separe a sua oferta. Irmãos, de um tempo para cá, né, Deus vem tratando comigo acerca de dízimos e ofertas, né, porque normalmente quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós associamos ao quê? Associamos à prosperidade, correto? Então, e não é de um todo errado, né? Mas Deus vem tratando no meu coração que dízimo e oferta, ele não é só sobre prosperidade, ele vai além. Dízimo e oferta, ele diz sobre fidelidade. Ele diz sobre confiança em Deus. Ele diz sobre depositarmos em Deus a nossa confiança, né? Irmãos, Mateus 6,33 é muito claro. O que diz lá Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Irmãos, nossa vida ela é passageira, ele é um hiato, né? Os homens, se vivermos muito, vamos chegar aí até os 70, a estimativa de vida dos homens. Mulher é um pouquinho mais, 75 anos. Então, se tudo fluir bem, correr bem, nós devemos chegar aí nessa faixa etária. Alguns excedem, né? Eu espero exceder esse período, se Jesus não voltar antes, claro. E eu quero exceder com saúde. Fez 100 anos? Meu Deus do céu, parabéns, um século. Então isso aí já quebrou a estatística. E o senhor André, tem quantos? Quantos anos o senhor tem? 7,5? Ó, o senhor também já quebrou a estatística, meu irmão André. A estatística diz que o homem vive até os 70. A estatística é essa. O senhor tá, ó, eu quero chegar com 75 anos igual o senhor. Entendeu? Eita, nós, bênção. Se eu chegar em 75 com a metade da disposição que o senhor tem, eu vou estar contente. Porque o senhor é um homem que tem muita disposição. Então, irmãos, o dízimo e a oferta, ele diz sobre isso. Sobre em quem confiamos, né? Será que a minha confiança está lá no meu trabalho? Será que a minha confiança está no negócio que eu empreendo? Será que a minha confiança está no governo por causa da aposentadoria que eu recebo? Né? Ou será que está pelo meu intelecto, pela minha capacidade? Aonde que está a minha confiança? A minha confiança tem que estar em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 6,33 que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, é uma questão do quê? De prioridades. Né? Não estou aqui dizendo, obviamente, que a gente tem que agir de forma relaxada com as nossas finanças, não. Né? Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para cada um. Deus tem algo que vai além da provisão. Né? Porque a provisão é o quê? Quando você está num momento duro, difícil, e Deus vem com uma medida exata para nós. É uma provisão. Né? Então, quando alguém está numa necessidade, né, recebe uma cesta básica, é uma provisão. Né? Ou então a pessoa vai e recebe uma ajuda para pagar a conta de água, de luz, é uma provisão. Mas eu tenho certeza que Deus quer mais para nós. Deus quer que nós sejamos prósperos. E ser próspero, irmãos, é nós termos e termos em abundância. Mas a partir do momento que nós temos em abundância, o nosso coração não está depositado ali, nossa confiança não está ali. Né? Eu oro, irmãos, clamo a Deus sabedoria para administrar as minhas finanças e eu peço a Deus o dom de adquirir riquezas, para que eu possa abençoar a minha família, a minha igreja e a minha comunidade. Nessa ordem. Família, igreja, comunidade. Então, irmãos, toda vez que eu e você dizimamos, ofertamos, é uma declaração que fizemos. Senhor, minha confiança está em Ti. Minha confiança não está nesse recurso que eu recebo. Não importa de onde que seja a fonte. Então, irmãos, dízimo e oferta, ele diz sobre isso. Ele diz sobre confiança. Ele diz sobre fidelidade. Amém? Levante o seu dízimo, a sua oferta e vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, esta noite aqui, Senhor, na Tua casa. E obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de dizimar e ofertar, Senhor, na Tua igreja. Senhor, que nós, meu Pai, tenhamos, meu Pai, em nosso coração, meu Pai, que tudo vem de Ti, meu Pai, tudo é para Ti, Senhor Jesus. Que nós, meu Pai, estamos, Senhor, como por administradores, meu Pai, nesta terra, neste plano físico, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, derrama, meu Pai, a Sua bênção, derrama a Tua prosperidade,
Dê, meu Pai, muitos recursos, meu Pai, para cada um que está aqui presente, Senhor. Mas que esses recursos, meu Pai, sejam para abençoar a família, a tua igreja e a nossa comunidade, Senhor. Senhor, que não suba aos nossos corações, que o dinheiro não se torne um Deus, que o dinheiro não se torne mamon em nossas vidas. Que nossa confiança esteja sempre depositada em Ti. Vem, Senhor, com a Tua provisão, Senhor, abençoando, meu Pai. Dando, meu Pai, sabedoria, meu Pai, para que nós possamos administrar bem cada centavo que o Senhor coloca em nossas mãos. E eu tenho certeza, meu Pai, que nós seremos, meu Pai, uma igreja próspera, meu Pai. Próspera, meu Pai, do ponto de vista também financeiro, meu Pai. Mas não, Senhor, confiando no dinheiro, meu Pai, mas sim confiando em Ti. Esse é o meu clamor, meu Pai, e minha petição a Ti, meu Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e neste mês, né, de junho, nós, a quinta-feira, vamos abordar o tema oração, né? E sempre é a oração em nossas vidas e um determinado tema, né? E hoje, irmãos, com muita alegria, né, Deus colocou na orientação no coração do pastor Rogério, da pastora Terezinha, né, no meu coração, no coração do Lucas, de convidarmos, né, um jovem recém-casado que está congregando conosco há muitos anos, vem demonstrando a sua fidelidade, né, com Deus primeiramente, e fidelidade com o corpo de Cristo, né? Felipe, por favor, nosso querido Jack. Ninguém conhece? Irmãos, o nome dele é Felipe, para quem não sabe, né? A gente conhece ele por Jack, né? Dizem que ele é meu irmão mais novo, né? Não sei de onde que eles tiraram que a gente parece, não sei de onde isso, né? Talvez o branco do olho, né? Mas, irmãos, é com muita alegria que eu peço que você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, amém? Vamos orar pela vida do Felipe, do Jack? Senhor, meu Deus, está aqui, meu Pai, o teu servo, meu Pai, o Felipe, que irá, meu Pai, ministrar a tua palavra. Senhor, eu clamo a ti, Senhor, eu peço, meu Pai, abençoe-o grandemente, usa, meu Pai, este vaso, meu Pai, que a tua igreja, meu Pai, esteja aberta, meu Pai, a receber, Senhor, a tua palavra, que, meu Pai, a semente seja plantada, que a semente que já foi plantada seja regada, meu Pai, e a semente, meu Pai, que está em fase, meu Pai, de dar produção já, meu Pai, que venha, meu Pai, gerar frutos, meu Pai. Nós sabemos que a tua palavra tem, meu Pai, um direcionamento, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, e peço a sua bênção nessa ministração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. O que aconteceu, Felipe? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pai esteja convosco. Pode se sentar. Obrigado pela oração, Ederson. Confesso que estou bastante nervoso hoje. Não vai dar para ouvir o coração, mas está bem rápido. Deixa eu abrir aqui a palavra. Eu esqueci de pegar água. Se alguém puder, por favor, pegar um copinho de água para mim, eu agradeço. Deus abençoe. Tempinho bom para ficar em casa, mas melhor ainda que estamos aqui. Glória a Deus. Bom, como o Ederson disse, né, nós estamos no mês onde estamos tratando a temática da oração, né, estudando o livro de Atos. E hoje a oração, o tema é a oração em nossas vidas traz cura, né? Eu não vou somente abordar o tema da cura, tá? Claro que vou passar por ele, vou citar também, mas eu vou citar algumas coisas a mais que a oração ela pode trazer nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, amém? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 28, capítulo 28, versículo 8, pode ser do 1 ao 10. O tema central aí dessa passagem é o 8. Nós vamos ler do 1 ao 10. Atos 28, do 1 ao 10. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os
Os habitantes da ilha mostraram uma extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, como hoje. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. O julgamento. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Até aqui. Quantos de nós já podemos presenciar ou alguém orando perto de alguém que precisava de uma cura? A gente percebe mais quando é cura física, né? Um cego enxergando, pessoas que não podiam andar, voltando a andar. Então a gente consegue perceber essas curas assim mais evidentes, né? Quando é mais na parte física, né? Mas a cura era em todo lugar do nosso corpo, né? Saúde, a cura na nossa mente, cura no nosso coração, numa ferida que causou há muito tempo, né? Numa cicatriz onde a gente já perdeu alguém, né? Ou de uma situação que a gente não conseguiu se curar, né? E a gente com certeza já passou por muitas coisas desse tipo, né? Eu já presenciei bastante coisa acontecendo bem perto de mim, né? Principalmente essas curas físicas, é bem impactante aqui, isso, né? É bem comovente, né? Muita alegria, é bem até difícil de explicar como isso acontece, né? A gente na verdade não sabe explicar, é Deus que faz, né? Eu fui no evento no começo de 2020, dia 8 de fevereiro de 2020, o Descende, aqui em São Paulo. Eu estava lá e no final do evento teve muitas ministrações de cura, né? E tinha muita gente de cadeira de roda que foi lá para realmente, não para receber somente a cura, né? Claro que se viesse seria uma boa, mas justamente para adorar a Deus, até que porque era um momento de muito louvor, oração, tinha a palavra também, então era bem legal. E no final teve muitos momentos de oração específicas para cura. E era incrível, que a gente só via cadeira de roda no alto, muleta. Foi muito impactante, foi um momento que marcou muito assim, a minha vida, a vida de todo mundo que estava lá. Pessoas do nosso lado também, que precisaram de cura em alguma área, a gente não sabia qual, mas na hora o palestrante pediu para que quem precisasse e quisesse uma oração ali, qualquer um na arquibancada toda, levantasse a mão, e ele falou para nós que estavam mais perto orar, né? E a gente ia orando, você olhava várias pessoas orando pelos outros e as pessoas sendo curadas, né? Então a gente sabe que a oração ela tem esse poder de cura. Muitas vezes a gente esquece isso, de quão fundamental é ela na nossa vida, né? Não só com o nosso relacionamento com Deus, né? Com a nossa conversa diária com Deus, mas também tem esse poder de cura. Amém? Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui em Atos 16. A passagem de Paulo e Silas na prisão. E é incrível como a gente
consegue enxergar na palavra que sempre as curas que Deus faz no meio do seu povo sempre vem depois de uma oração, né? Na Bíblia, por exemplo, relata muitas vezes que a gente não está escrito que é uma oração, até mesmo porque Jesus estava ali. Então, as pessoas falavam com Jesus. De certa forma, é uma oração, porque hoje a gente fala com Jesus. Esse é o nosso meio de falar com Jesus, através da oração. Antigamente, Jesus estava ali, então eles falavam com Jesus tete a tete, pediam, e é uma oração também, né? Que é uma conversa com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, apesar dela não falar, somente tocar, Deus viu a oração no coração dela, o sentimento no coração dela e a intenção do coração dela de buscar Jesus. Então ali Deus olhou ali o coração e falou: ó, a intenção ali realmente é me buscar porque eu tenho poder para isso, né? Então a oração estava no coração dela, né? E vários outros exemplos também, o cego Bartimeu, e são sempre situações que precisam de uma oração antes de ser curado. Deus pode curar sem uma oração? Pode, claro que pode. Mas Ele gosta que a gente fala, né, que a gente precisa, né, que a gente precisa dele, precisa que Ele age em nossas vidas, né? É igual você falar para mim: oh, amor, te amo. Você sabe que eu também. Eu também o quê? Eu sei que você me ama, mas eu quero ouvir que você me ama, né? E às vezes é chato, né? Você fala te amo, a pessoa fala: obrigado. Eu sei que você me ama, mas também fala, né? Falar é importante. E Deus preza para o nosso relacionamento. Ele quer ouvir da gente, né? Às vezes a gente não tem forças e não sabe nem o que falar, mas como a música que a Cláudia pôde cantar aqui no começo, que é muito linda, né? Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, né, vem orar por mim, né? Às vezes não sabemos nem como abrir a boca. E muitas vezes nós vamos orar somente com as lágrimas, né? Mas Deus, Ele está vendo o nosso coração, está vendo a nossa intenção, e é isso que de fato importa. Amém? Vamos lá. Atos 16, 19 ao 34. 16 ao 34, perdão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou:
Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Até aqui. A gente percebe aqui que a oração, além dela trazer cura, ela traz outros efeitos maravilhosos na nossa vida, e como a gente pode perceber, não só na nossa vida, mas na vida dos que estão ao redor, não é verdade? Como a gente viu, Paulo, ele havia sido usado por Deus para revelar um espírito imundo, né, numa mulher que tinha supostos poderes de adivinhação. E haviam homens que lucravam com aquela mulher. E depois que Paulo expulsa o demônio da mulher, os homens vão deixar de ganhar dinheiro, né? E aí se revoltaram contra Paulo e Silas. A gente pode ver que eles açoitaram, né? Bateram na praça e prenderam Paulo e Silas num cárcere de uma prisão. Esse cárcere é como se fosse a solitária, né, nos dias de hoje. Provavelmente era um lugar escuro, porque aqui no versículo 29 diz que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, ou seja, para falar com Paulo e Silas, ele pediu luz e depois que encontrou, ele teve que sair para fora com eles para perguntar. Então, muito provavelmente é um lugar bem escuro, sujo. E além de terem sido levados para lá, depois de tudo isso, né, eles estavam sangrando com certeza, tinham sido açoitados, machucados o corpo, né, as costas, cheio de ferida. Mas a atitude deles não foi de reclamar, né, não foi de se perguntar por que de tudo aquilo que estava acontecendo, apesar de estar fazendo a vontade de Deus, né. Eles não fizeram isso, eles oravam. E aqui não diz como eles oravam, mas eu acredito muito que eles não oravam pedindo para que Deus libertasse eles, para que Deus, ou então se perguntando por quê disso, porque isso não é oração, é murmuração, né? Então, eu acredito que eles somente engrandeciam o Senhor, né? Aqui diz que eles oravam e engrandeciam, louvavam o nome de Deus. E eu acho que é muito disso também. Deus vê a nossa intenção, o nosso coração, né? A gente não pode pensar que a gente só tem que orar quando a gente quer alguma coisa em troca. Deus não trabalha dessa forma. Então quer dizer que a oração traz cura, ela traz libertação, então quando eu precisar eu vou orar. Não é isso. A gente não pode somente orar quando precisar de alguma coisa assim. Deus sabe do nosso coração, Ele sabe o que nós precisamos. A gente não temos que orar, não temos que falar com Deus porque Ele pode fazer isso ou Ele pode nos fazer aquilo. Ele tem que orar independentemente das situações pelo que Ele é, né? E se for da vontade dEle libertar Paulo e Silas da prisão como foi, Ele vai libertar, independentemente da intenção da oração. Mas a intenção vale muito para Deus, né? A gente tem que somente agradecer, orar a Deus, engrandecendo e não pedindo muitas vezes como a gente pede. Então isso é muito importante. Eles não pediam, acredito eu, tá? O pessoal vai saber lá em cima, se souber. Mas não devemos reclamar e não devemos pedir as coisas para Deus. Deus sabe do que nós precisamos, né? Devemos levantar a nossa voz, engrandecer o nome dEle. E como diz a palavra, a oração de um justo é poderosa e eficaz em seus efeitos, né? Então eu acredito muito que a oração, ela sincera, sendo do coração, Deus age independentemente das circunstâncias. E um ponto também que é importante a gente analisar aqui, como eu falei, eles estavam sangrando, estavam machucados, né? E muito provavelmente eles já não começaram a orar em alta voz,
como diz também no começo do versículo, que os outros presos, né, ouviam as orações deles. Eu acredito que eles não começaram já, né, orando alto. Eu acredito que foi mais ou menos como Ana, que só mexia a boca, ou então nem isso, né, só fechava os olhos, deixavam correr as lágrimas, e aí Deus foi tomando conta, a presença de Deus foi tomando conta, a alegria foi tomando conta, a revelação de Deus foi vindo, e aí foi aumentando o som, foi aumentando a alegria, a presença, e aí foi aumentando os louvores. E eu acho que é isso, às vezes também nós temos os nossos cárceres, ou então as nossas feridas do dia a dia, e também temos nossos lugares que precisamos de cura. Muitas vezes não é uma cura física, né, como é mais perceptível, mas é uma cura interna, às vezes um questionamento interno, por que de uma situação, por que aquilo, uma cura sentimental, né, uma cura por causa da perda de alguém. Então aquilo às vezes acaba nos machucando, né? E um exemplo que nós podemos ter para a nossa vida é que, independentemente de como nós estamos, né, como a gente viu aqui Paulo e Silas, eles estavam todos machucados, dentro de uma prisão, amarrados, escura, mas mesmo assim não reclamavam. É isso que nós devemos fazer, temos que aprender com eles, que mesmo sujos, sangrando, machucado, sendo injustiçado, ter feito a vontade de Deus, nós temos que continuar fazendo o nosso papel de cristão e orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. Você viu o resultado aqui da oração de Paulo no final? Um dos porquês, claro, né, que eles foram presos, açoitados e foram para lá. No final, o carcereiro se salvou e salvou sua família. E com certeza, nessa época, deve ter aberto uma igreja ali. Então, olha a importância da decisão de Paulo de não ter ido para a Ásia, né? Antes dele chegar a Filipe, o plano dele era ir para a Ásia. E aí ele orou, falou com Deus. Deus revelou a ele para passar a Macedônia e continuar, né, o plano da viagem. Então ele teve que mudar o planejamento que ele tinha de ir para a Ásia. E um dos objetivos era com certeza esse, né, de salvar a vida desse carcereiro, aí, além de expulsar vários demônios, de tentar colocar ordem naquele povo. E a gente vê a importância, das vezes, da gente estar passando alguma situação que a gente não entende, mas nem sempre somos nós os beneficiados. O nosso testemunho, muitas vezes, vai curar alguém, vai colocar a vida de alguém no lugar, vai endireitar alguém, vai fazer alguém refletir e falar, puxa vida, aquela pessoa é tão injustiçada, coitada, ela faz tudo certinho, vou também mudar a minha vida. Ou então, uma palavra que você tem, você pode não estar bem, com certeza isso já aconteceu. Às vezes alguém encontra a gente, pede uma oração, e a gente não está bem, mas a gente para e ora, porque é o nosso dever, o Espírito Santo incomoda a gente, e a pessoa sai muito alegre, transformada, e às vezes a gente é usado sem mesmo achar que está preparado. Então não é só a nossa vida que a oração pode mudar a vida dos nossos irmãos que estão à volta também. Amém? Então a oração a gente vê que traz revelação e ela traz alegria. Por que ela traz alegria? Quem que já terminou uma oração que Deus sentiu a presença de Deus ficou triste? Ninguém. Pelo contrário, né? Ainda mais quando nós sentimos a presença de Deus, ou quando nós temos uma resposta, um retorno de Deus, aí que a gente chora de alegria mesmo, né? Hoje de manhã mesmo estava indo trabalhar, eu sempre, na medida do possível, vou escutando os louvores, né, que eu gosto bastante. Sou do louvor, ainda mais por isso tem que ouvir mesmo, que a gente precisa se atualizar, né? E tem um dos louvores que eu acho que todo dia eu escuto umas 3, 4 vezes, né? E toda vez esse louvor fala comigo. E hoje de manhã eu estava ouvindo, já estava no ônibus, estava perto de descer
do ponto, chegando no trabalho. E aí já não estava aguentando, já querendo chorar ali, mas tinha muita gente em volta, às vezes é chato, a gente se sente envergonhado, isso não é bom. Eu até pedi perdão para Deus depois, porque eu não posso ter vergonha de chorar, né, de alegria na presença do meu Deus. E aí eu desci, nossa, na hora que eu desci, aí dá para andar um pouquinho até o trabalho, aí a rua é meio vazia, então fui chorando até chegar ao trabalho, mas de alegria, né, de felicidade. É muito bom quando acontece isso, né? A gente sentir a presença de Deus, somente de Deus estar vendo o nosso coração, a nossa intenção, ou então da gente estar querendo engrandecer, né, o nome do Senhor. E é muito bom, então Deus vai trabalhando com a gente, né? E aí eu estava bem, com bastante sono. Essa semana tem sido bastante complicada no trabalho lá. Algumas situações estão exigindo um pouco mais da nossa mente. Eu trabalho mais com a mente do que com o corpo, então tem sido bastante desgastante. Então estou dormindo tarde, acordando bem cedo. E eu estava com muito sono, mas depois dessa oração eu cheguei no trabalho bastante motivado, já com várias ideias na cabeça. Então Deus vai dando sabedoria para a gente até, né, durante as nossas orações, ou então até mesmo escutando os louvores. Isso é muito bom. Então, como eu falei, às vezes a gente não precisa abrir a boca para orar, ou então nós não temos forças para orar, né? É aí que a gente tem que pedir forças para o Espírito Santo, como diz a música. Espírito Santo, ora por mim, porque eu não consigo, ou então eu não sei nem como te pedir. A música se diz assim também. Nós temos o nosso auxiliador, o nosso consolador, que é o Espírito Santo. Muitas vezes eu me embanando um pouco nas palavras, até para procurar aqui. Está na cabeça, mas às vezes não sai na boca, e a mesma coisa com a oração. Às vezes a gente sabe o que tem que pedir, sabe o que tem que falar, mas às vezes não sai, né? Então, o Espírito Santo é quem pode nos ajudar. Se você tem alguma situação que você passa, que precisa de cura, não pense numa cura somente física, você em casa também, não pense numa cura somente física, mas pense numa cura emocional, numa cura financeira para a sua vida, numa cura profissional, né? Para que você seja restaurado em alguma área da sua vida. Creia sempre no Senhor, Ele está disposto a nos curar a todo momento, assim como disse aqui nas passagens de todo o livro de Atos. No próprio capítulo 16, no verso 16, onde a gente começa a ler sobre a prisão de Paulo e Silas, diz assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração. Então, todos nós temos que ter um lugar de oração, seja na nossa casa, no nosso quarto, se é no ônibus, se é no banheiro do trabalho, enfim. Nós temos que ter ali o nosso momento de intimidade com Deus, e de preferência um lugar reservado para isso, porque também gera intimidade, nos deixa mais à vontade, né? Eu sempre faço isso aqui, então eu já sei como que eu faço, eu já fico assim, eu fico descalço, ou então, no serviço é baixinho, é na minha hora de almoço. Não perde essa oportunidade. E a gente percebe que Deus está sempre disposto, porque Deus até muda o itinerário dele para poder nos atender. Ele é onipresente, então é só a gente querer, a gente levantar a mão, começar a agradecer, adorar, que Ele vai ouvir a nossa oração, vai ouvir o nosso clamor e vai agir, eu tenho certeza disso. O nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele nos ama. E foi a mesma coisa que aconteceu com Abacuque, né? Abacuque, ele é mais conhecido também como o livro das queixas, né? Das reclamações. E Abacuque, ele estava revoltado com a injustiça que tinha, né, lá na terra de Israel, os ímpios que governavam. E ele reclamava bastante, né? Falando com Deus, mas reclamando, né? É uma murmuração, vamos dizer assim. E falando com Deus através das reclamações dele, né? Deus responde ele. Ele pede para subir na torre de vigia lá na cidade,
e pede para fazer grandes placas, onde, escrevendo, né, o justo viverá pela fé. E aí ele entende isso, e aí a oração dele passa de ser uma murmuração, e passa a ser aquela: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja esqueci isso, nos campos, eu me alegrarei em ti. Então, olha como é interessante a revelação que Deus trouxe para ele. Ele passou de uma oração não é bem uma oração, na verdade ele passou de murmuração para uma oração, e independentemente das circunstâncias ele terá alegria. Isso é muito lindo de se ver. Então a gente pode aprender também com a vida e o exemplo que Abacuque teve. E o último ponto, não menos importante, é que a oração, além dela trazer revelação, como a gente viu, cura, a gente já viu, alegria, ela traz a visitação de Deus, né? Então no capítulo 16 a gente vê várias vezes aparecer a expressão, como eu falei, indo ao lugar de oração. E quando chegam a Filipe, a primeira coisa que eles fazem é procurar um lugar de oração. Ou seja, cara, eu estou em outro lugar, eu não posso ir para o meu lugar comum, onde eu falo com Deus, onde eu oro, então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Olha o grau de importância que Deus tinha para Paulo e Silas naquele momento. Eles chegaram numa cidade onde não era costume deles. Primeira coisa, vamos procurar aqui o lugar onde a gente pode falar com Deus, porque eu não posso deixar passar isso, né? A gente falava com Deus em outro lugar, mas como a gente já está em outro lugar, então vamos procurar o lugar onde a gente fala com Deus. Só que nesse momento que eles estão no cárcere, na prisão, não tem como eles, né, irem no lugar de oração. O único lugar que eles têm é ali, porque eles estão presos. Vai ter que ser aqui mesmo. Não posso ir para o lugar que a gente definiu, então, é aqui mesmo. E a partir daí eles começam a orar, e Deus se faz poderosamente naquele lugar. Deus visita aquele lugar, estremece os alicerces da prisão, são libertos. Então aqui a gente vê que para Deus não tem fronteira. Deus, ele não age somente nos lugares onde a gente define também, como eu disse, Deus é onipresente. E ele se fez presente ali naquele lugar, visitou a vida, né, de Paulo e Silas, visitou aquela prisão ali, libertando-os, e muito mais ainda, não só libertando, mas servindo como exemplo de salvação do carcereiro que estava prestes aí a tirar sua própria vida, e graças a Deus conseguiu se salvar e ainda salvar toda a sua família. Isso é muito lindo. E a gente vê também que quando Deus chega, ele não vem quietinho, né? Aqui fala que houve um estrondo lá, Deus chegou com trovões. Imagina essa igreja aqui sendo chacoalhada, né? Tendo seus alicerces sendo movimentados ali, um terremoto. Deve fazer muito barulho, né? Deus avisando. Então, Deus não chega quietinho também. Quando ele chega, ele mostra que ele chegou. E às vezes a gente imagina que os anjos, né, eles são bonitinhos, fofinhos, branquinhos, limpinhos, com uma aralinha na cabeça. Eles devem ser bem guerreiros, vamos dizer assim, né? Assim como Daniel na cova dos leões, eu imagino que quem deve ter segurado a boca do leão deve ter sido um anjo bem poderoso, bem forte, né? Bem guerreiro, todo forte, sujo de tanto lutar e ajudar a gente aí a passar por esses problemas, né? A nos livrar de tantas coisas. Eu acredito que são mais seres guerreiros do que aquelas figurinhas, né, que a gente sabe, um anjinho, asinha bonitinha, branquinho. Não que não possam ser, né, mas eu acredito que tem mais aspecto de guerreiros, vamos dizer assim.
Aqui, irmãos, está acabando. Por último, a oração ela traz salvação, como a gente disse, né? Eu me converti em 2010, né? Foi um culto de quinta-feira, se não me engano. E assim como o carcereiro, eu não me converti, eu não tive a oração de salvação na minha vida por causa de uma palavra, por causa de um pregador específico, por causa de um louvor, né? Não que isso não possa acontecer, mas eu entendi e via a minha necessidade da minha vida pertencer a Jesus Cristo. Eu entendi ali o real motivo da minha vida e de Jesus morar no meu coração, né? De ter o Espírito Santo morando em mim. E foi assim que o carcereiro fez também. Paulo e Silas não pregaram para o carcereiro, né? Não precisavam falar para ele, e aí, você já aceitou Jesus? Você tem o Senhor como o Senhor Salvador da sua vida? Como que é? Eles só louvavam, adoravam, tanto que Paulo e Silas não precisaram falar nada, que o carcereiro já falou o que ele precisava fazer para ser salvo. Olha como é importante o nosso testemunho, né, na nossa vida, na nossa caminhada perante as outras pessoas. Muitas vezes a gente não vai precisar dar uma palavra para ninguém, muitas vezes a gente não vai precisar nem abrir a boca. As pessoas vão reconhecer Jesus na nossa vida e vão nos perguntar: o que você tem de diferente? Eu também quero. Isso já aconteceu com a minha esposa agora, Ilana, o trabalho dela. Ela fala bastante quando está com todo mundo assim, mas ela é bem tímida com quem ela não conhece tanto, né? Isso já aconteceu no trabalho dela. As pessoas chegaram nela e perguntavam: o que você tem? Você é diferente. E ela explicou, né? Ela falou assim: eu sou cristã, né? Minha vida é assim, assim, assim. Isso eu não concordo, não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu levo a sério. Pô, que legal. Eu também quero conhecer. É claro que a moça na época não vem aqui na mesma igreja, por se tratar de ser muito longe, mas ela começou aí numa igreja e está firme até hoje, graças a Deus, através dos nossos testemunhos. Então, olha como é importante a nossa vida, mediante as outras pessoas. Como eu falei no início, nem sempre as nossas orações, ou então as situações que estamos passando, que podem nos machucar, ou podem precisar de uma cura para nós, são para nos beneficiar. Muitas vezes nós vamos ser usados para abençoar outras pessoas através da nossa vida. E hoje eu quero reservar um momento de oração para que Deus possa nos curar. Cada um sabe aonde precisa de cura. Eu preciso de cura. Tem áreas na minha vida que eu ainda preciso ser curado. Deus sabe. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um lugarzinho que precisa que Deus vai lá com o carinho, com o Espírito Santo e cicatrize de vez. E hoje eu quero orar para que Deus faça isso nas nossas vidas. E mais do que isso, para que a nossa vida possa servir de testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, principalmente aqueles que estão na nossa casa, mas ainda não conhecem a Deus. Nós precisamos servir de exemplo, não porque temos que servir de exemplo, mas porque Deus merece que nós servamos de exemplo. Temos que fazer sempre pensando nele. Mas eu não quero. Amém. Você não agarrou? Não olha para trás. Segue firme. Muitas vezes vai ser isso mesmo. Vai ter coisas que a gente não vai querer fazer, ou então não vai estar disposto, mas a gente tem que fazer. Então, vida de cristão é fazer o que não quer muitas vezes, mesmo que ninguém esteja fazendo, e não fazer aquilo que quer, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, para que Deus possa usar a nossa vida
dentro da nossa casa. Primeiramente, salvar, né, as pessoas que estão morando conosco, nossos familiares, que nós possamos servir de exemplo para esse mundo, para onde nós passarmos, e que a nossa oração seja verdadeira, não seja com forma de petição e nem como forma de troca, para que eu orando Deus vai me dar isso, eu orando Deus vai me revelar isso, eu orando Deus vai me dar alegria. Não, isso é uma consequência, isso não é a essência da oração. A essência da oração é conversa com Deus, é engrandecer o nome do Senhor, e as demais coisas não serão acrescentadas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pessoal de casa, eu agradeço vocês que estão acompanhando, que vão assistir depois, que vocês também possam servir de exemplo para as outras pessoas, possam dar testemunho vivo para os seus familiares e amigos, e que sempre possam estar em oração com o Senhor, e que Deus possa curar todas as áreas necessitadas da vida de vocês, que possam estar aqui no próximo culto, na quinta-feira, no domingo. Estamos todos aqui de portas abertas esperando você. Deus abençoe. Fique na paz.